Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo numa fonte que, olha, é quase um manual sobre como a sociedade brasileira funciona. Os capítulos 16 a 20 do livro Psicologias, da Ana Bock, Odair Furtado e Maria de Lourdes Teixeira. Um clássico, né? Totalmente. E a nossa ideia aqui é, tentar entender como é que as grandes estruturas, sabe? Aquelas coisas que a gente nem percebe no dia a dia, acabam moldando o que a gente sente e a nossa vida mais íntima. A gente vai passar por 5 temas centrais. Primeiro, como os grupos e as instituições nos formam. Depois, a escola, que deveria ser um lugar de igualdade, mas a gente sabe que não é bem assim. Com certeza. E como ela mexe com os nossos desejos. E por último, um que eu acho que vai dar um nó na cabeça de muita gente, a ideia de que a adolescência não é bem o que a gente pensa. É uma provocação e tanto. É, né? Ok, vamos desempacotar isso. É como se a gente pegasse um mapa da nossa vida social para finalmente entender as cidades, as estradas e as fronteiras que nos definem sem que a gente se dê conta. E o que é genial nesses capítulos é justamente essa conexão que eles fazem, né? Entre o nosso mundo interior, o individual, e o mundo lá fora, o coletivo. Exato. A nossa conversa vai mostrar como certas experiências que a gente acha que são só nossas, tipo aquela angústia na adolescência, o estresse do trabalho, na verdade, estão totalmente amarradas em processos históricos e sociais gigantescos. É quase como descobrir o roteiro por trás da peça que a gente vive todo dia. Perfeito. Então vamos começar pelo começo de tudo, né? Capítulo 16. Grupos e instituições. A gente nasce e, pum, já cai num grupo. A família. É o primeiro. E dali pra frente é um atrás do outro. Escola, amigos, trabalho. O livro traz um conceito que parece difícil, institucionalização, mas que na prática é tipo a fila do ônibus. Ah, boa analogia. Ninguém escreveu uma lei, mas todo mundo sabe que tem que entrar em fila, né? É uma regra invisível que faz a vida funcionar. Exato. E para a gente entender como essa organização toda funciona, o livro quebra a coisa em 3 partes. E essa distinção, olha, é crucial. Manda lá. Primeiro, tem a instituição, com I maiúsculo. Isso é a ideia, o conceito, as regras abstratas, tipo a instituição casamento ou educação formal. Certo. É o software, o sistema operacional da sociedade. Isso, ótima analogia. Aí vem a organização, que seria o hardware. É a parte física, o lugar onde a instituição acontece. Uma escola específica com CNPJ, um prédio. Entendi. E por fim, o grupo. Somos nós, as pessoas. Dentro da organização, a gente vive, reproduz e o mais importante, às vezes a gente transforma as regras daquela instituição. Ah, e é aí que entra aquela provocação que o livro faz, né? Dividindo os grupos em grupo sujeito e grupo sujeitado. Exatamente aí. Peraí, sujeito e sujeitado. Parece um jogo de palavras, mas a diferença deve ser gigante. Um é ativo e o outro passivo. É por aí? Exatamente por aí. Pensa assim, o grupo sujeitado é a turma do "ah, sempre foi assim". É a conformidade. Certo. Agora, o grupo sujeito é o que chuta o balde. É o grupo que olha para a regra e pergunta, mas por quê? Por que tem que ser desse jeito? Não dá para ser melhor? É quem critica e tenta mudar a realidade. O que me faz pensar que ser um grupo sujeito dá um trabalho danado. É muito mais fácil só seguir o fluxo, né? O livro fala sobre essa tensão. Com certeza. Essa é a tensão fundamental da vida em sociedade. Mudar dá trabalho, gera conflito, por isso muitas vezes a gente se acomoda no papel de sujeitado. Mas o ponto do livro é que a transformação social só acontece quando surgem esses grupos sujeito que se recusam a aceitar o roteiro pronto. E essa tensão entre se conformar e transformar é algo que a gente vive desde cedo, talvez no lugar mais formativo de todos depois da família, a escola. Sem dúvida. Se a família é a nossa cidade natal, nesse mapa que a gente falou, a escola é a primeira grande rodovia que nos conecta ao resto do mundo. Mas o livro aponta que essa rodovia não é igual para todo mundo. Nem um pouco. E esse é o foco do capítulo 17.
A escola tem essa missão nobre, né, de ser a ponte entre o indivíduo e a cultura. Mas o livro faz uma crítica muito forte. Que é? Diz que muitas vezes a escola se fecha numa bolha, vira uma fortaleza da infância, onde o que se ensina não tem conexão nenhuma com a vida real do aluno. O conhecimento vira uma coisa abstrata que só serve para passar de ano. E essa fortaleza, pelo que eu entendi, tem muros de alturas diferentes dependendo de quem você é. A questão da desigualdade parece ser o ponto central. É o coração do problema. A escola que no discurso deveria zerar as diferenças e dar oportunidades iguais, na prática muitas vezes aprofunda o abismo. Putz. A fonte que a gente usa cita uma pesquisa da Unesco, de um pesquisador chamado Cassazos, que é demolidora. Ele mostra que a combinação de fatores, a estrutura da escola, formação dos professores e principalmente a escolaridade dos pais, cria um efeito bola de neve. Como assim um efeito bola de neve? Pensa numa corrida. Alguns alunos, por virem de famílias com mais recursos, já largam muitos metros à frente, sabe? E para piorar, a pista deles é lisinha, enquanto outros largam lá atrás e a pista deles é cheia de buraco. A escola, em vez de nivelar, muitas vezes acaba funcionando como um acelerador para quem já estava na frente. É um ciclo vicioso, então, e o mais perverso é que muitas vezes ele é invisível, disfarçado de mérito. O aluno que vai bem é o esforçado, não o que teve mais ferramentas. Perfeito. E essa lógica fica ainda mais cruel quando a gente coloca a lente racial. O livro traz uma análise de Marcelo Paixão que mostra um padrão estatístico inegável. No Brasil, estudantes negros entram mais tarde na escola, saem mais cedo e têm um aproveitamento menor. Isso não é coincidência. Não é acidente. Isso aponta para práticas discriminatórias dentro do sistema. O grande desafio da escola, segundo os autores, é parar de usar uma fórmula única para todo mundo e começar a dialogar com as realidades diversas que chegam ali. E falando em realidades, depois da escola, a próxima grande instituição que nos define é o trabalho. E o capítulo 18 mostra que essa experiência passou por uma transformação, assim, brutal. Brutal. Para entender o hoje, o livro nos faz voltar para o famoso modelo Taylor-Fordista. A imagem que me vem na hora é do filme Tempos Modernos, do Chaplin, aquela esteira. Clássico. O trabalho repetitivo, o corpo do cara virando uma peça da engrenagem. Era exatamente essa lógica. Produtividade máxima, fragmentação de tarefas, controle total e externo. O chefe, o cronômetro. O trabalhador não pensava, só executava. Só que isso mudou? Mudou. E o livro descreve muito bem essa passagem para o que a gente chama de toyotismo, ou just in time. A produção fica mais enxuta, flexível, e o trabalhador muda radicalmente. Ele não é mais só um par de braços. Ele precisa ser qualificado, polivalente, flexível. À primeira vista, parece uma libertação. Menos chefe no pé, mais autonomia. Mas o que o livro sugere é que a coleira só ficou invisível, é isso. A pressão não sumiu, ela só mudou de endereço, saiu do chão da fábrica e foi para dentro da nossa cabeça. É exatamente essa a questão. A empresa transfere a responsabilidade do controle e todo o estresse que vem junto para o próprio funcionário. O controle externo do capataz é substituído por um controle interno, subjetivo. A pressão agora vem de dentro. Metas, autoavaliação, a necessidade de vestir a camisa. E é dessa mudança sutil que explodem os novos adoecimentos psíquicos do trabalho. Que são? O livro lista os principais. A mais famosa hoje é a síndrome de burnout, o esgotamento total. Sim. Temos também a Lehrdort, as lesões por esforço repetitivo, que é o corpo gritando, e outra forma de violência mais silenciosa, o assédio moral, aquela pressão psicológica constante, que muitas vezes é usada como ferramenta de gestão. Nossa. O ponto central é esse. Uma mudança na forma de organizar a produção de carros no Japão décadas atrás acabou redefinindo a nossa saúde mental no trabalho hoje. É impressionante como as coisas se conectam, da fábrica para a mente, e da mente para os desejos. Por todas as estradas daquele nosso mapa da vida, tem outdoors gigantescos nos dizendo o que desejar. Boa imagem. É aí que entra o capítulo 19 e a mídia. Tem uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz.
Como é que uma propaganda consegue criar na gente uma vontade de ter algo que 5 minutos antes a gente nem sabia que existia? A psicologia, segundo o livro, é a alma do negócio da publicidade. O objetivo é exatamente esse: entender como a nossa subjetividade funciona para poder moldá-la. O mecanismo por trás disso é a persuasão. Certo. E o livro explica que existem basicamente duas rotas para persuadir alguém. A primeira é a rota racional. Ela te dá dados, fatos. A bateria deste celular dura 20 horas. Mas essa parece ser a menos comum, né? A maioria dos comerciais não é sobre dados técnicos. Precisamente, porque a rota mais poderosa e de longe a mais usada é a irracional ou emotiva. Ela não tenta te convencer com lógica. Ela associa o produto a emoções, a valores, a desejos que já existem dentro de você. Ela não vende um carro? Vende status, liberdade. Não vende um perfume? Vende poder de sedução. O exemplo das propagandas de cerveja que o livro dá é clássico. Fica até meio óbvio depois que a gente para pensar. É perfeito, não é? Durante décadas, a publicidade de cerveja no Brasil não vendia bebida. Vendia um modelo de masculinidade, de amizade, de festa. É verdade. Criava-se uma associação direta entre beber aquela cerveja e pertencer a um universo de sucesso. E o livro ainda toca num ponto mais fundo, a propaganda ideológica, que não vem de produto, vem de um jeito de pensar. Ela vai alterando nossa forma de ver o mundo sem que a gente nem perceba. Essa ideia de que as coisas que parecem naturais, na verdade, foram construídas, me parece o gancho perfeito para o nosso último ponto. E olha, esse para mim é o mais explosivo de todos. Eu sei qual é. Porque ele mexe com uma certeza que todo mundo tem. A gente fala de crise da adolescência como se fosse uma lei da natureza, tipo a gravidade, a fase da rebeldia. Mas aí o capítulo 20 chega e diz que, não, nós inventamos isso. É uma ideia radical. É um dos pontos mais reveladores da obra, sem dúvida. O argumento central é que a adolescência, como a gente conhece hoje, essa fase longa, conflituosa, é uma construção social e histórica recente. Como assim recente? Em sociedades pré-industriais, essa fase simplesmente não existia da mesma forma. A passagem era muito mais direta. A puberdade chegava, a pessoa podia trabalhar e procriar e pronto, era adulta. Tá. E o que foi que mudou tudo? O que criou essa sala de espera entre ser criança e ser adulto? A Revolução Industrial. Com a complexificação do trabalho, não bastava mais ter força física. Era preciso estudar, se qualificar. A escola se tornou obrigatória e mais longa. Ah, faz sentido. Isso criou uma situação inédita, uma massa de jovens que já tinham a maturidade biológica de um adulto, mas que eram socialmente impedidos de ocupar esse lugar. Eles tinham que esperar, continuar dependendo dos pais. Então a rebeldia adolescente não é hormonal, é social? É uma reação a essa sala de espera forçada. É em grande parte isso. A angústia, o conflito, tudo isso é uma resposta a essa contradição. Você já é capaz, mas ainda não pode. O jovem fica nesse limbo e é daí que surge o fenômeno da adolescência. Uau! Para provar que isso não é natural, a fonte cita até estudos antropológicos, como o dos jovens trobriandeses, que não passam por essa fase de crise. E isso muda tudo. Quer dizer que não existe a adolescência, um modelo único. De jeito nenhum. E essa é a conclusão do livro. O mais correto seria falar em adolescências, no plural. A experiência de ser adolescente no Leblon, no Rio, é completamente diferente da de um jovem na periferia de São Paulo. Claro. As oportunidades, as pressões, o que se espera de cada um, tudo muda. A ideia do adolescente rebelde que bate porta é uma ficção que apaga a diversidade dessas vivências. Nossa, que jornada. Então, o que tudo isso significa no final? Se a gente voltar para o nosso mapa, vimos como as instituições desenham as fronteiras da nossa vida. Como a escola pode ser uma estrada com pedágios, como o trabalho mudou o destino e acabou redesenhando nosso mapa mental. Vimos os outdoors da mídia e, por fim, descobrimos que uma parte inteira do mapa, a tal da adolescência, foi desenhada pela história. Exato. Entender isso não é só curiosidade.
É tipo pegar a caneta e perceber que a gente também pode desenhar nesse mapa. É exatamente esse o ponto. Compreender as regras do jogo nos dá a chance de jogar melhor, ou de propor um jogo novo. Isso levanta uma questão importante para a gente pensar daqui para frente. Qual? Se a adolescência foi uma fase inventada para dar conta das necessidades da sociedade industrial, que novas fases ou novos modos de ser estão sendo construídos agora, silenciosamente pelas demandas no mundo digital, do trabalho remoto, das redes sociais? Que tipo de subjetividade, que tipo de mapa interno a gente está produzindo para o futuro sem nem perceber? Essa é a reflexão que fica no ar.